Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, tu nos chamastes a segui-lo. Quando disse, vem, segue-me, para aqueles que estivessem cansados, perdidos, sobrecarregados, que tu mostraria o caminho por excelência a dar o sentido na vida. Aqui nós nos encontramos, Senhor, nessa tarde maravilhosa, neste templo de amor, que tem como única finalidade, Senhor, servir ao teu evangelho, a evangelizar. Rogamos, Senhor, a tua presença. Rogamos, Senhor, que teus anjos amigos aqui possam fazer em si presença, mensageiros da tua vontade, e acolher as nossas dores e fragilidades, e que encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz, o teu amor. Que possamos despertar, Senhor, da ilusão que muitas vezes decidiu nossos caminhos, fazendo como uma personalidade de vida, mas que levou-nos a muitas dores e sofrimentos. Queremos encontrar, Senhor, a tua verdade, o teu amor, e assim fazer, Senhor, de nossas vidas estas verdades. E fortalecidos, possamos seguir os teus passos, os teus caminhos, vencendo a nós mesmos. E rogamos também por todos aqueles, Senhor, que estiverem ligados a nós, por aqueles que nós aprisionamos em nosso campo emocional, através de mágoas, raivas, ódios, que possamos libertá-los, Senhor, e libertando-nos também. Que possamos libertar nossos pensamentos, Senhor, da negatividade, dos pensamentos perversos e negativos, que muitas vezes permitimos brotar nos excessos de nossa alma, e assim, Senhor, machucando-nos e ainda influenciando e machucando outrens, e dirigimos nossos pensamentos. Que tuas bênçãos, amado Cristo, possa se estender ao lar, à família, aos familiares de cada um aqui presente, daqueles que não conseguiram e não puderam vir, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo a transferir as tuas bênçãos a cada um, a fortalecê-los, a resigná-los e a dar coragem, se assim for possível, para vencer os pedimentos e ir em busca do templo religioso que acreditarem. Abençoe os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos do teu servo, Senhor, aprendizes do teu amor e do teu evangelho, e possamos espelhar a tua imagem, fazendo assim a tua vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples camponês, agricultor, que arou a terra, semeou a semente e regou-a com o suor de suas frontes, cuidando, colhendo e transportando, Senhor. E que este alimento seja também um precioso medicamento a fortalecer nosso corpo e também nosso espírito. Rogamos que tuas bênçãos se façam neste caderno de prece, e sobre todos os nomes que aqui se encontram, de encarnados, desencarnados, aonde estiverem, recebam, Senhor, a visita fraterna de um anjo amigo, a lhes darem forças e coragem para vencer as adversidades, os vícios e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, nas águas, em cada recipiente, por misericórdia, estenda tuas mãos e permita que os espíritos conhecedores das ervas medicinais da natureza possam extrair as essências medicamentosas e assim, Jesus,
acasalar com tuas energias santas e transformar cada recipiente com seu líquido, Senhor, no mais precioso remédio e medicamento, que cura as enfermidades, as dores, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, passando em suas feridas ou ingerindo, possam os irmãos encontrar a melhora com este precioso medicamento, que nesse instante transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos se façam, amado, na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver uma dor, a escuridão, o mal, o erro, por misericórdia, amado Cristo, lá esteja a tua presença de amor e de vida eterna. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, Senhor. E um dia possamos compreender que somos apenas uma família espiritual, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus. E auxiliando-nos mutuamente na grandiosa prática da caridade, possamos vivenciar, Senhor, a fraternidade do amor. Abençoai nosso país querido, essa nação iluminada, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que possamos, Cristo Jesus, compreender a responsabilidade de viver sobre o teu Evangelho de amor e caridade. Não permita que forças perversas e negativas possam destruir estas verdades, Senhor. Que a chama do teu amor proteja esta nação e que estenda sobre toda a humanidade as tuas bênçãos, Senhor. O esclarecimento para a salvação, dissipando as trevas das guerras e de todas as maldades das trevas. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade viver o amor e o Evangelho de Jesus Cristo em plenitude, sobre as dádivas da evangelização, sobre as dádivas do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como estamos carentes de viver essa frase, porque o mundo está cheio de informações, mas essas informações são verdades? E se são verdades, são dos homens ou é de Deus? São perguntas muito simples que devemos fazer a nós mesmos. Porque muitas vezes as verdades dos homens, e quase sempre, elas distanciam das verdades de Deus. Se olharmos no curso da história da humanidade, nós ficaremos assustados com tantas verdades que os homens daquela época acreditavam e até matavam um ao outro. Você já imaginou uma pessoa morrer porque acreditava-se que a Terra era quadrada? Se falasse que ela era redonda, morria. Era herege. Você já imaginou isso? Acreditava-se que não poderia, então, velejar a muita distância no mar, porque senão chegava no momento que cairia no nada. Você já imaginou que nós, seres humanos, acreditávamos que nossa Terra, um pequeno e menor ponto pálido azul no céu, era o centro do universo? Nós acreditávamos isso até pouco tempo atrás. Acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Hoje sabe-se que a Terra é o planeta menor que existe. Está compreendendo isso? Acreditávamos que só nós que tínhamos um sol, só nós, Deus deu a Terra e fez o sol só para nós. Fez a Lua só para nós também. E o restante do universo está todo mundo no escuro. Porque nós, como os filhos de Deus,
temos o privilégio de ter um sol só para nós. E aí, descobriram-se que só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de sóis, igual nós, e o nosso é um dos menores. Oh, meu Pai, como o homem eleva-se no orgulho, apequena-se no ego e aprisiona-se na ilusão. A luz veio ao mundo através de Jesus Cristo para nos dar, sabe, o roteiro de fugir destas situações. Para não cair nessas ilusões de mentes interesseiras, de seres humanos ainda ignorantes, mas perversos. E Jesus Cristo veio dizer para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para crermos nele e para segui-lo. E acreditar, porque Ele já tinha vivido e Ele já tinha percorrido este caminho e saberia então e sabe qual é o caminho que nós devemos pegar para chegar ao processo da salvação e não o da perdição. E para isso, para comprovar e provar a sua verdade, Ele permitiu ser sacrificado e morrer. Porque Ele poderia muito bem, naquele instante, falar assim, ó, vocês não merecem não. Ah, vamos embora. Vou deixar vocês por conta. Sendo que uma luz, mínima luz dele, cegou Paulo de Tarso por 3 dias. Você imagina o que ele é capaz, mas ele não disse. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele colocou-se no martírio, no sacrifício, para ensinar a nós o caminho de suas pegadas. E, para isso, ele nos concedeu e nos concede a clareza espiritual. E essa clareza espiritual para ser edificada nos templos, aonde se reúnem aqueles que querem a clareza espiritual. Só que quando os homens perceberam que a busca aos templos levava uma obediência e uma inocência até um pouco ignorante é por falta de conhecimento, os homens começaram a aproveitar dessa situação e transformar os templos religiosos em empresas religiosas, em comércio, em troca, em promessas a troco de algo. E assim foram sendo construídos templos até nos dias atuais. E muitas vezes, me perdoem, eu fico até com vergonha de entrar, se é que eu ainda precisarei entrar em outro templo religioso, né? Aprecio que não, mas se for necessário eu entro. Alguns templos religiosos. Uma vez eu fui convidado a um casamento. E fui. Aí eu não sabia para onde eu olhava, porque dentro do templo, muito grande, tinha o altar, uma lanchonete e uma biblioteca. Eu não sabia o que... E as pessoas escutavam ali a pregação na lanchonete, tomando café, comendo empadinha, comendo coxinha, e uma biblioteca vendendo os artigos de fé. Eu fui para cumprir um compromisso social, não religioso. Eu falei, não estou aqui para julgar nada, né? E daqui a pouco vou embora. Mas isso é assustador o que fizeram e estão fazendo com a fé e a inocência dos outros, dos fiéis. E Jesus nos alertou isso. Ele disse, está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, mercadores expulsos do templo.
E na Bíblia Sagrada, está lá em São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, e em Mateus 21, capítulo 21, versículo 12 e 13. O Evangelho, segundo o Espiritismo, são as leis morais de Jesus Cristo. Não é um evangelho à parte. O Espiritismo não criou e não edificou nenhuma nova moral. Ele não inventou nenhuma religião. Tanto é que o Espiritismo não é só uma religião. Além de ser uma religião, é uma filosofia. E além de ser filosofia, é uma ciência. Ciência, filosofia, religião. É uma pirâmide. Aonde inicia tudo na ciência. A ciência é a dádiva de pesquisar e aprender as coisas da terra e do céu. Há a ciência materialista, que busca as coisas da matéria, e a ciência espiritualista, que comprova os fenômenos da matéria, acasalando-os com os fenômenos espirituais, que são a mesma coisa. Um complementa-se o outro. Quando Jesus disse, falou assim, eu não vim destruir a lei, mas apenas fazê-la ser cumprida, ou compreendida. Compreenderam aí? Então o Espiritismo é a ciência que pesquisa as coisas da terra sob a luz e a ordem espiritual, dando ao ser encarnado e desencarnado, porque são uma e a mesma coisa. Se eu tenho alma, eu estou encarnado, estou na matéria, meu corpo é abastecido por uma alma. Se minha alma sair, eu continuo a existir como espírito. Sou Geraldo Magela, espírito. E o corpo que habitou o espírito de Geraldo Magela virou um monte de células orgânicas. Pode continuar ainda com a vida orgânica, mas não com a vida intelectual. Posso receber as aparelhagens para manter vivo as células orgânicas, mas não terei nenhuma lucidez e nenhum lampejo de inteligência ou intelectualidade e nem conseguir mover nenhum cabelo do meu cílio. O coração baterá por máquina, a parte hepática, a parte... tudo. Rins, fígado, alimentação, tudo por máquina. Mas eu não terei condição de falar, pensar, sentir, escutar ou ver. Compreende isso? Então a ciência compreende isso, mas não aceita e não quer compreender a parte espiritual. E eu, se eu desencarnar, espero que não desencarna tão cedo, e se Deus quiser pôr alguém para semente na terra, pode ser eu mesmo. Né? Não importa com isso não, brincadeira. Eu continuo vivo. Então o espiritismo, a religião, as religiões, teriam e têm que oferecer aos fiéis as verdades eternas, mas oferecem só as verdades materiais interesseiras. Então Cristo veio e falou, olha, eu vim cumprir a lei, basta com essas mentiras. E ele entrou no templo, aonde estavam pregando essas mentiras, e fez o que fez. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer, não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, por todas as religiões, por todas as formas de profissão de fé? É isso que Jesus disse. Olha, não está escrito, estava na lei. Está na lei. Não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, e entretanto fizestes dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procuravam um meio de prendê-lo.
Pois temiam-no. O que que teme? Aquele que vive na mentira. Quem vive na verdade teme alguma coisa? Nunca. Sócrates temeu a morte quando falou para ele: nega o que você disse, ou senão você vai ser enforcado em praça pública. Ele disse: como eu vou negar o que eu disse, sendo que isso é a verdade que eu acredito? Mas você vai morrer. Ele falou: não, vocês vão matar meu corpo, mas meu espírito continua. E as verdades que eu acredito ainda continuam depois que meu corpo tiver morrido. Você está entendendo o que é verdade? A verdade, ela persiste e existe antes do teu corpo e depois do teu corpo. Antes do hoje e depois do hoje. Isso é que Jesus nos deu de presente como lucidez. E é para isso que existem as religiões. Seriam, né? Para isso, essas verdades, para as religiões, viver, ensinar, evangelizar os fiéis. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procuraram um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Admiravam ele, mas temiam as verdades, porque a verdade liberta. Você sabe qual é a maior dificuldade de auxiliar uma pessoa para que ela saia da dor e do sofrimento? Você sabe qual é? Olha, eu não sei fazer milagre. E acho que tem poucos na Terra que fazem milagre, ou não tem mais nenhum. Mas a maior dificuldade hoje que nós enfrentamos de poder salvar uma pessoa, você sabe qual é? Fazer ela aceitar que ela está no caminho errado. Porque já traz uma concepção ilusória. Porque quer a melhora, mas não quer a modificação. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, ó, eu tenho cirrose hepática, mas não quero parar de beber. Cura minha cirrose hepática para mim continuar a beber. Entendeu aí? A essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, eu falo nós, que eu trabalho na linha de frente a auxiliar espíritos encarnados e desencarnados. A pararem de sofrer. Porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu sou servo do servo, eu sou aprendiz do Evangelho. Mas eu fui convidado e aceitei. E eu vejo tantas rebeldias e tanto sofrimento por tão pouco. Então era essa parte que que a grande humanidade religiosa, materialista, tem medo. Fala para alguém que você vai no centro espírita no sábado à tarde. De 10 se você contar, quantos serão a favor? Olha lá se achar um, né? Só se você contar para um que já foi curado no centro espírita. Outros vão dizer, olha, é bonito, eles fazem caridade, mas toma cuidado, viu? Entende aí? Toma cuidado. Olha, cuidado com esse negócio, você entrar lá, o espírito vai te pegar, hein? Eles combatem e temem o centro espírita. Por quê? Porque o espiritismo é a luz da verdade, assim como temiam Jesus Cristo. E fazem exatamente tudo ao contrário que está nessa lição do Evangelho. Transformam as casas religiosas em centros comerciais, em petitórios, em vendas de milagres, em promessas de transformação, sem nenhuma modificação daquele que sofre. Apenas, ó, se você crer, vai acontecer. Beleza. Para acontecer, o primeiro passo não é nem crer, é obedecer. Compreende isso? Porque ainda nós somos muito frágeis no crer. Nós somos volúveis. Hoje eu creio, amanhã eu não creio, amanhã depois eu creio, depois eu não creio. Parece libriano, né? Desculpa se tem algum libriano aqui. Libriano, ele fala assim, eu tenho certeza nessa minha dúvida incerta. Né? Compreende isso?
Ah, eu não sei qual vou beber primeiro. Ah, mas só tem água. Ah, é só uma, por isso que eu estou em dúvida. Né? Brincadeira, né? Com o Libriano. Mas nós somos volúveis no crer. Mas nós, antes de desenvolver a tenacidade, enraizar o crer, nós podemos fazer o que? O que nós podemos fazer antes? Obedecer. Compreende isso? E fazendo o crer, que é a fé, se desenvolver em nós como uma semente plantada, regada e cuidada, até ela edificar e crescer e dar frutos. Jesus expulsou os mercadores do templo, deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhe estipular preço. Olha, você está sofrendo, você está passando por alguma fragilidade, dificuldade? Seja no lar, na família, de ordem pessoal, de ordem material, seja de ordem existencial. Não é fazendo troca que você vai melhorar. Não é fazendo troca que você vai se salvar. Jesus Cristo nos deu um código sagrado. Esse código só vai acessar ele aquela pessoa que já está cansada de sofrer. Você sabe qual é o sentido da vida? Quase ninguém sabe o sentido da vida. A pessoa fala que o sentido da vida é eu nascer, eu estudar, eu me formar, eu ter uma boa profissão, conhecer uma mulher linda, maravilhosa, conhecer um homem lindo, maravilhoso, casar, ter filhos obedientes e ainda casar com meu marido, vai lavar as vasilhas depois da janta. E como a sexualidade está em alta, fala, vai ser bom de cama. Não é? Isso seria um propósito de existência? Não, não seria. Não, não é. Porque tem milhares de pessoas que têm tudo isso e estão em depressão profunda. Estão separando e estão largando. Estão se degradando, agredindo-se uns aos outros. Você já imaginou quando Brad Pitt e Angelina Jolie estavam casados? Ricos, bonitos, famosos, idolatrados em todo o mundo, mas separaram com ordem judicial de distanciamento um do outro. Então a coisa não estava tão linda assim, estava? Não estava. Não estava. Está compreendendo isso? Você quer saber qual é o código sagrado do sentido de existir? Jesus Cristo nos deu o código sagrado. Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Resumindo, todas as leis e os profetas em apenas um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E fala alto. O próximo como a si mesmo. Amar o... O que é que fazem nas religiões? O que é que fazem dentro dos templos? Separando os filhos do mesmo pai. Separando os irmãos uns dos outros. Você já imaginou se você tem 3 filhos? Aí um escolhe ser médico. O outro escolhe ser pipoqueiro. O outro escolhe ser motorista do Uber. E os 3 ficam com ódio um do outro, porque os 3 não são pipoqueiros, porque os 3 não são Uber e porque os 3 não são médicos. Os 3 serão infelizes. Certo? Está acontecendo isso. As religiões estão pregando para que nós não cumprirmos o primeiro mandamento que Jesus Cristo, o primeiro e único mandamento que Jesus nos deu. Amar a Deus é o amor. Você sabe o que é amor? É amor incondicional. O amor tem suas vertentes. O amor tem suas denominações enquanto e quando ainda estamos na matéria.
E o amor de pai para filho, o amor de filho para pai, o amor de homem para a sua esposa, o amor de homem para as mulheres, das mulheres para seu marido, da mulher para os homens. São amores diferentes, mas tudo é amor. Ah, eu vejo uma mulher grávida, eu me compadeço dela. É uma mulher, mas não é minha, mas eu compadeço. Se ela vai pegar um peso, eu corro peso. Se ela vai descer uma escada, eu corro para ajudar. Olha, cuidado, não desce da escada de uma vez, não pula. Porque eu sei que isso pode dar problemas sérios de abortivo. Isso é amor de homem para uma mulher. A mulher está grávida, para aquele ser que está no ventre daquela mulher que será seu filho, e ela é a mãezinha. Agora, quando prega-se o amor a Deus e faz-se o egoísmo brotar nos corações dos fiéis, transformando o templo, os templos religiosos, numa concentração de guerra contra os filhos do mesmo pai, e aquele que concentra essa diferença, essa indiferença e essa agressividade, essa aversão contra outra religião, fica só no processo religioso, católico, espírita, evangélico, espírita, não. Ele leva para dentro da tua casa também e começa a expandir esse processo para a tua família. E aí a sua família também bebe desse fel de ódio, de raiva, de indiferença, de preconceito. O código sagrado que Jesus Cristo nos disse, nos ensinou, quer ser feliz? Aceita todos os irmãos como sendo seus irmãos. Aceita a verdade pela verdade e não pelas condições. Ame primeiramente a Deus e compreenda que todos os outros são seus irmãos. E se você odiar eles, você está odiando o Pai. Você está separando o filho do Pai. Você está separando a família espiritual. Não leve para teu coração os preconceitos. E acima de tudo, Jesus nos deu a forma prática de vivenciar estes mandamentos. Ou este mandamento. Ter a fé cristã. Crer em Deus acima de tudo e de todos. Hoje nós temos consciência e moramos num país ainda livres. Quase livre. Quase livre. Porque se nós fôssemos um país livre, os templos religiosos não tinham fechado por alguns meses. E alguns templos até por ano ficou fechado. Por medo. Medo de uma situação material. Fechou-se templos religiosos. Qual a lógica insana de um cristão, de um temente a Deus, de que crê em Cristo, de fechar um templo religioso? Fechou-se as escolas, fechou-se os comércios, fechou-se os hospitais, fechou-se todas as coisas na face da terra? Não, só fechou aquilo que tinha interesse das trevas. Nos países empobrecidos intelectualmente, fecharam-se as escolas, retardando o processo evolutivo em 10 anos. Em 10 anos. Inventando novas fórmulas de aprendizado que não se levou em a nada. O país que trabalha na contramão é aquele que paga a criança para estudar. A criança já recebe para estudar. Qual incentivo ela tem de estudar? Ela vai se manter na escola. Compreendeu aí? Ensinando a ser dependente. Assim as religiões estão fazendo com os fiéis. Ensinando os fiéis a serem dependentes das religiões. Olha, você não precisa melhorar nada. Vem aqui que eu faço um milagre na sua vida. Vem aqui que eu te ofereço o céu. Vem aqui que eu te ofereço o paraíso celestial.
Olha, me perdoe os católicos, mas estão dizendo aí, eu vejo, o Papa Francisco, homem santo, tá fechando seus olhos por causa de quê? Ele era um homem. De santo não teve nada, viu, gente? Ele era da esquerda. Ele abraçou os países comunistas. Ele abençoou o casamento gay. Ele abraçou Hugo Chávez. Ele abraçou Hugo Chávez. Vocês sabem quantas pessoas estão morrendo por dia lá, né? Ele abraçou a Venezuela. Ele abraçou o nosso país queridinho aqui, nossos governantes comunistas, que tiraram dinheiro até das velhinhas aí, dos velhinhos que estão morrendo na língua e arrancando dinheiro. Então nós estamos falando de verdade de Jesus Cristo. Não estou falando de igreja nenhuma não, tá, gente? De religião nenhuma não. Nós estamos falando de verdades. Nós estamos falando de templos religiosos sérios. Então hoje nós temos que pensar muito sobre isso. Analisar muito sobre isso. Por quê? Porque o índice de suicídio entre jovens aumentou, porque o infarto aumentou, o derrame cerebral aumentou. Nós temos pessoas socorristas da área da saúde. Conta para nós, desencarnou por suicídio fulano, desencarnou por infarto ciclano, quantos anos? Pensando que era 60, não, 20, 24. Está entendendo isso? Depressão em jovens. Tudo se transforma em um psicólogo que foi doutrinado numa faculdade para inserir medicamento e doutrinar uma juventude a se perder no campo da imoralidade. Compreende? Rapaz, que saudade eu tenho da infância, quando nós tínhamos o psicólogo atrás da porta. Eu estou com a deprê. Vai lá buscar um facho de lenha, por favor. O psicólogo desse tamanho na mão. Você ia, brincava, corria, pegava lenha, corria de marimbondo, tomava banho no córrego e voltava cantando, pulando, jogava o facho de lenha lá, o ombro machucado. A mãe ali dava um naco de carne para você, tirava da lata junto com a banha de porco, misturava num arroz requentado, né? Você comia aquilo ali parecendo um leão. Que dia que tinha tristeza? Estou com um pouco de falta de ar, estressado. Minha filha, deita na cama, liga ar-condicionado, vai ver o YouTube, põe no aqui. Não, mas eu quero terapia. Então vamos pro divã, pagar 120 conto, 400 conto, sei lá quanto é uma aula. Aí, não, você tem que, você se sente tão fácil. O que você se sente? Eu se sinto cachorro. Então você é cachorro. A criança pula de 4 pau. Alguns pais põem até coleira. Esses dias eu estava no centro de Goiânia, eu vi uma criancinha e o pai segurando a coleira, puxando ela. Você está pensando que eu estou mentindo? Eu vi isso com meus olhos, eu fiquei indignado. Chega, me deu uma revolta dentro do coração e eu mordi minha língua. Falei, Geraldo, você é cristão, fica calado. A criancinha com 6, 7, 8 anos de idade, todo mundo tem dúvida. Você não tem dúvida? Não, eu tenho dúvida. Eu só não tenho dúvida da minha masculinidade, do meu gênero. Eu só não tenho dúvida daquilo que a minha ciência, que a ciência fala que eu sou. Aí chega 7, 8 anos, eu estou me sentindo mulher, um menino homem. Então nós tem que cortar um excedente aí, né? E vai para o SUDES e vai fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Você sabia que mais de 6 mil crianças nessa idade, entre 6 a 10 anos, fizeram mudança de sexo no estado de São Paulo? A criança de 7 anos, 8 anos sabe o que ela quer? Na verdade, doente sabe o que quer? Quando você está doente, você quer tomar remédio amargo? Quando você começa a gripar, não dá vontade de você tomar Coca-Cola gelada e açaí? Não, tem aqui um remédio aqui, um chazinho amargo. Não quero chá amargo, não. Quero açaí com granola e creme, leite condensado. Mas você está gripada, mas eu me sinto que eu quero. Compreende isso? Ninguém sente, fala assim, eu estou sentindo que eu sou uma pessoa honesta e trabalhadora. Vou prover o lar. Mãe, eu estou sentindo que eu sou... Baixou em mim um espírito de lavadeira e lavadora de prato. Vou lavar as roupas da casa tudo e vou lavar os pratos da refeição. Baixa isso? Não baixa, gente. Está entendendo? Só baixa coisas negativas. Por quê? Porque está doutrinando uma filosofia de perdição, ilusão e trevas.
E os templos que é para ofertar a verdade, ou fala a verdade esvazia, ou vai ter que mentir e encher de gente. As casas espíritas estão vazias. Os templos que ofertam a salvação estão cheios. Vai lá nas igrejas que tem luz negra para você ver no sábado à noite. Dá até vontade de entrar. Está lotado. Olha o que ele diz aqui no final, olha aqui, ó. Preste atenção. Deus não vende nem suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de estipular preço e cobrar. Você está se sentindo infeliz? Sua vida está péssima? Você sabe o que está faltando? Amor no seu coração. Amor que está aprisionado. O amor tem que ser expansivo. Você tem amor, eu sei que você tem amor. Não há nenhum ser humano que não tenha amor dentro do seu coração. Só que você está direcionando, nós estamos direcionando esse amor egoísta. É o amor por apego a um filho, amor pelo cachorro, pela planta, amor por um carro, pelo um bem, por isso, por amor, por algo egoísta que traz prazer. E esse que traz prazer traz a decepção da vida e traz a perdição, porque não sabe por que existe. Jesus nos deu. Ame o próximo. Faça caridade. Faz o melhor ao outro. Um lampejo de pensamento negativo contra o outro, uma confusão mental dentro de você. Um ódio, uma raiva no coração, um tumor em alguma localidade no seu corpo. E aí vai. Não entenderam isso ainda? A grande dificuldade que tem para fazer a transformação para esta verdade é convencer as pessoas que elas precisam amar e perdoar. Não coloque condição. Não sinta que as pessoas são ingratas a você pelo que você fez. Agradeça pelo bem que você faz. Não importa o que o outro vai sentir ou se portar em relação a você. Você está fazendo troca? Aí você tem que ir para as igrejas que trocam. Fala, olha, eu fiz o bem ali e a pessoa me desprezou. Dá R$1.000 aqui que Deus não despreza. Se você der 10 mil, Deus te ama mais. Agora, se você der 100 mil, você está no paraíso. Pronto, é uma troca. Agora, você quer a verdade? Faça o bem pelo bem de fazer o bem. E você vai se sentir bem. Está aí o código da vida. Acabou-se crises existenciais, acabou-se depressão, acabou-se tristeza, acabou baixa estima, acabou aquela dificuldade de dormir, a não ser que você seja médium. Aí, com toda certeza, se você é médium sensitivo, você vai ter dificuldade de dormir. Eu não conheço um médium sensitivo que dorme bem. Todos dormem mal. Eles são os escolhidos para manter uma ordem psíquica melhor na Terra. Para que ele vai dormir? Mas ele não sofre. Ele não acorda cansado. Quantas pessoas a gente vê que deita 10 horas, 9 horas, 21 horas, 22 horas, levanta 7, 8 cansado. E o médium, muitas vezes acorda 2 da manhã, fica rezando até amanhecer o dia e acorda como se nada acontecesse, não tivesse dormido a noite inteira. Não é a fé que cansa, é a materialidade que destrói. Está compreendendo isso? Então, reverta seus valores espirituais, reveja seus valores emocionais, reveja seu processo familiar, reveja seu processo social. Quantas pessoas aí acham que ser feliz é ir para uma festa com cachaça, ir para uma festa com churrasco, ficar ali 5 horas sentado, falando nada com nada. 2 dias depois, entre o segundo e o terceiro dia, vem uma deprê lascada. Para aqueles que já estão mais avançados, no outro dia. Basta acordar no outro dia com ressaca, já está com deprê. Mas geralmente é no segundo para o terceiro dia que baixa. Está compreendendo isso? Agora veja a delícia que é o paraíso celestial dentro do teu coração, quando você faz uma obra de caridade, quando auxilia alguém, quando ampara alguém, quando você faz o bem e não pergunta se o outro vai te agradecer ou não. Porque quando o outro não te agradece, Deus te paga 100 vezes mais com os bens da paz espiritual. Entendeu aí? É por isso que fecham
os templos religiosos. É por isso que deturpa a verdade de Jesus, porque eles temem essas verdades. E se as pessoas acordarem, acabou-se. Diminuiu-se os ambulatórios, os remédios psicóticos. Diminui-se tudo. E a grande indústria que fomenta a escravidão da humanidade faliria. Entende? Faliria. Compreende aí? Então a mentira é preservada e ela é contada com verdade muitas vezes para que os fiéis acreditem. Ameaçam, mentem, inventam, faz falsos milagres, depoimentos mentirosos e assim por diante. E nós estamos vendo aí suicídios, depressões, esquizofrenias, loucuras, a quantidade de pessoas que não estão conseguindo sair dos seus cômodos escuros só para fazer as suas necessidades materiais e volta. Vai lá, faz de volta, vai lá, faz de volta, vai lá, faz de volta, vai lá, faz de volta. Se fecham em um círculo de amigos virtuais. Eu acho até engraçado quando eu olho, eu não tenho nenhuma rede social, né? Mas há um tempo atrás eu tinha 7. Há muitos anos atrás, pelo menos uns 20 anos, sei lá, 15 anos, uns 15 para frente. Eu tinha 7 seguidores. Eu falei, nossa, 7 doidos. Seguindo eu aí, 7 pessoas, tá? Não é 7 dezenas, centenas, 700, 7 mil, 7 milhões, não. Era 7. Dá para contar em 2 mãos. Aí, 7 doidos. As pessoas criam um círculo virtual e são infelizes. São infelizes. Arruma amigos carnais, aquele que você belisca ele, de vez em quando, deixa eu ver se você está vivo. Papo, ele, ai, te dá um tapa. Realmente você está vivo, gritou ainda, me bateu. Esse é o amigo verdadeiro. Você fala, você ri, você brinca. Ele te passa raiva, você passa raiva nele. Os dois riem depois das raivas. Você está entendendo isso? E esses amigos estão dentro da sua casa. Começa com eles. Começa com a sua mulher, com o seu irmão, com sua irmã. Não questione idade, forma, jeito. Não, apenas brinque. Conta piada. Sabe contar piada? Não, vai lá no YouTube, pega lá aquelas piadinhas assim. Eu vou lá direto, pego. Eu adoro umas de baiano que tem lá. De loira. De sogra. Né? Eu não posso reclamar de sogra. Minha sogra acho que é a mulher mais maravilhosa do mundo. Aí um dia ela veio na minha casa. Passaram 3 dias. Aí, acordava de manhã, bom dia, seu Geraldo. Bom dia, dona Flora. Passava o dia, boa noite, seu Geraldo. Boa noite, dona Flora. No 3º dia, ela estendeu a mão para mim. Obrigado, seu Geraldo. Foi bom o papo, mas eu estou indo embora. Foi 6 bom dia e 6 boa noite. Muito papo nós tivemos. Né? Você está compreendendo isso? Isso é uma sogra, né? Isso é que eu falo da sogra. Isso é igual aquela filha, né? A filha, para encerrar. Eu acho que eu bati demais em vocês hoje, aí eu vou adular agora. Bati com as verdades do chicote de Jesus, o chicote da verdade. A mulher liga para a mãe e fala, mãe, eu estou com raiva do meu marido e eu quero dar um castigo nele. As mulheres aprendem isso aí, tá? Viu, Isabel? Vou dar um castigo, meu marido está passando raiva de mim e eu estou com raiva dele. E eu vou dar um castigo nele. Eu quero ir para casa da senhora, ficar uma semana. Uma semana. Eu quero largar ele sozinho. Ele vai morrer, né? Vai de saudade com a minha falta. Aí a mulher, minha filha, mas foi tão sério? Foi, mãe. Ele passou raiva demais de mim. Ele me infernizou aqui. Eu quero dar uma... Não, me dá, se a senhora deixar eu vou passar uns 10 dias para mim. Vou dar um castigo nele. Vou falar com ele só aquelas coisas do dia a dia por telefone. Vou poder falar para ele vir aí na casa da senhora. Ela falou assim, então tá, minha filha, mas tá com muita raiva dele mesmo? Tô. Então vamos fazer o seguinte, você quer passar raiva nele mesmo? Você quer dar um castigo nele mesmo? Quer, mãe. Então, em vez de você vir, deixa eu ir, passar 10 dias aí. Tá entendendo? É isso aí. Ó. São essas piadinhas simples que você faz o dia a dia feliz. Que você aproxima das pessoas, que você ri. Quando você ri, seu próprio organismo coloca substâncias de felicidade, seu cérebro derrama felicidade no teu corpo. Aonde vai parar a depressão? Aonde vai parar as angústias? Aonde vai parar as fraquezas, as preguiças, as enfermidades psicossomáticas? Elas vão parar muito longe de você.
Entendeu aí? Compreendeu aí? Pensa sobre isso. Reflete sobre isso. Se você tem medo de mudanças, você tem medo, nós temos medo de mudança. Nós preferimos o veneno que mata do que a transformação que liberta. Então começa a fazer experiências. Nós estamos na época do questionamento. Na época do São Tomé. Ver para crer. Começa a fazer lentamente, todos os dias, uma pequena mudança na sua vida. Planeja o seu amanhã. Fala, olha, amanhã eu vou levantar, vou sorrir. Se não tiver ninguém para sorrir, para mim sorrir para ele, eu vou sorrir para mim mesmo. Vou sorrir para mim. Vou falar que eu sou bonito. Vou falar que eu sou feliz. Começa a planejar. No outro dia, cumpre a promessa. Seu coração vai estar falando assim, não, você é feio. Eu sei, rapaz, para com isso, eu sou lindo. Entendeu? Você vai ver a transformação. 3 semanas, faz um teste 3 semanas. Eu adoro esse teste 3 semanas. Quando eu iniciei no Espiritismo, eu fazia teste mais. Eu tinha que fazer uma cirurgia de hérnia, eu fui no médico, o médico falou, se você não joga bola, você vai estourar isso aí, você vai ter problemas sérios. E um dia eu no centro espírita estudando, né? Eu falei, será que esse negócio funciona mesmo? Peraí, vamos ver se isso funciona. Sentado, estudando, lá no grupo Espírita Regeneração, dei uma esfregada na minha mão com mão e pus aqui. Senti uma agulhada, uma pontada que chega... Ué. E continuei estudo, a coisa sumiu. Fui embora. Os amigos meus, no final de semana, marcaram um futebol. E a gente brincava, era média de 3 a 4 horas de futebol de salão. Joguei bola na segunda, eu estava melhor. Aí que eu fui lembrar, eu falei, mas cadê aquela dor aqui? Sumiu. Rapaz, não é mesmo que funciona? Mas se funciona em mim, vai funcionar em outro. E aí, aonde a gente alistou-se desse trabalho de aliviar a dor do próximo. Compreende aí? Faça a experiência se você tem dúvida. Você vai ver que funciona. Com Cristo Jesus tudo funciona. Para melhor. Não pense você que se você ir a um templo pedir ajuda para você ficar rico, você vai ficar rico. Vai no templo e fala, Jesus, eu sou uma pessoa trabalhadora. Você pode mandar serviço, que eu vou fazer. Eu vou fazer. Manda para você ver. Você não vai conseguir a quantidade de serviço que vai aparecer. 10 anos depois você está rico. Repleto de experiência, terá vários funcionários. Agora se você rezar, meu Deus, eu queria ganhar na cena, eu queria ficar rico. As trevas vão te escutar. Você pode até ganhar. E aquele dinheiro vai te destruir. Vai destruir seu lar, sua família. Você não soube o valor do dinheiro. Você não soube o valor do código do amor. Entende? É o que a humanidade está buscando. Está buscando a facilidade sem o aprendizado. E a facilidade sem o aprendizado nos leva para as trevas. É os demônios, o negativo, que nos oferta. Chama-se ouro de tolo. Amém? Olha, nós somos da terra, você é do pó, não é? Seu corpo é do pó, então você precisa pisar na terra. Ai, meu Deus, não é areia no meu pé. Ai. Você precisa do sol. Ai, eu tenho que passar protetor, bronzeador solar para não pegar sol. Não, você tem que pegar sol. Vitamina D. Você sabe o que mais falta está faltando na humanidade? É aquilo que mais tem. Ar. Ar. Respira, vai. Não fica com medo de estufar sua barriga, não. Só tira a mão do bucho aí, vai. Só. Vai, lá, ó, respira. De novo. Mais uma vez. Você deu até tonteira, não deu? Começou até a dar umas vestígias, não deu? Você está vendo tanto que você está respirando pouco? Seu cérebro não está nem reconhecendo o ar mais que você respira. É porque está pouco. Faça isso durante o dia. Faça isso respirando. Faça isso orando. Lá na nossa página tem a oração, tem a meditação. Aqui tem a prece da manhã. Aqui você tem dificuldade, está aqui uma prece fantástica. Quem quiser pegar o folhetim, está lá. Eu respiro o fluido cósmico do universo. Você fala isso dentro da tua cabeça e faz assim.
Eu respiro o fluido cósmico do universo, que plasma em meu ser e regenera minhas células. Eu sou filho de Deus, com saúde e paz. Sinta, olha que lindo. Gente, feche os olhos. Respire lentamente agora. Sinta o hálito de Deus assoprar sua face. E este ar, que é o sopro de Deus, regenera todo o teu ser. Equilibra tuas células, fortalece teu coração. Ilumina a tua mente e teu espírito expande-se em luz. Obrigado, Jesus, por essa tarde maravilhosa. Pelo teu evangelho de luz. Perdoe-nos pelas fraquezas que ainda temos de aceitar, enxergar e viver a tua verdade. Caímos nas malhas ilusórias da tentação. Perdoe-nos. Voltamos hoje à vida. Ajude-nos, Senhor, a resplandecer como um sol em nosso coração, amando, servindo e perdoando. Em tuas mãos, santas e sagradas, entregamos nossas vidas. Sob a luz do teu amor oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que Jesus te acompanhe de retorno ao lar. E antes de negar, antes de rejeitar, antes de condenar tudo que aqui foi vivenciado, ensinado e falado, experimente. Se você comprovar que uma fagulha do que foi falado, ensinado e vivenciado hoje aqui for contrário, traga para mim que eu mudo e largue de ser espírita na hora. Compreende isso? Prove para mim. Mas não condene sem experimentar. Apenas experimente. Você pode rejeitar. É de direito e liberdade de cada um sofrer ou ser feliz. Agora, condenar as verdades de Jesus Cristo não tem como. Só se for com mentira. Amém? Fique com Deus. Obrigado a todos.